Uma vez acordei muito assustado, sonhei que a capoeira, ela tinha se acabado. Sou o mestre Bira, meu nome de batismo é Biranir Schneider Brum, nascido em Canoas, tenho 34 anos de capoeira. Iniciei a capoeira em Canoas, na escola André Leão Puente. Um momento que era para mim, assim, meu pai tinha falecido, eu tinha 12 anos de idade. E foi como se fosse o que eu precisava na hora, assim, né? Não conhecia capoeira, não tinha nem noção do que era capoeira. A capoeira, ela surgiu assim como um passe de mágica, né? Foi tudo que eu precisava naquele momento. No intervalo do recreio, né, da escola, eu escutei aquele som e nunca tinha nada na escola, né? Era só Aí escutei aquele som e fui me aproximando, e quando eu vi aquela roda, né? E aquela roda era uma coisa mágica, né? Porque eu não sabia nem o nome, eu sabia que tinha alguma coisa ali, né? E naquele dia eu conheci o meu mestre, né? Que me ensinou assim os primeiros anos de capoeira, né? Os primeiros 9 anos de capoeira. Eu cheguei e perguntei, né? O que é isso aí? Eu quero fazer, né? E aí ele deu toda a informação, os dias, horários, e para iniciar, né? Só que na minha cabeça de criança, aquilo ali era uma coisa que atraía a menina, né? E um magrelo daquele jeito era prontamente para fazer aquele tipo de atividade para poder ganhar alguma coisa, né? A ideia era essa, não tinha internet, não tinha nada, era uma coisa... E quando eu cheguei lá, eu vi que não era bem assim, né? No primeiro dia já entrei para a roda, já tomei um voo do morcego, caí deitado no chão, né? E tive aquela sensação de que aquilo ali era algo mais, né? Então, o meu início da capoeira se deu no final de 87, e desde lá eu não parei mais com a capoeira. Primeiro porque o seguinte, foi uma coisa que me levou a sair daquela depressão que eu estava, né? Por ter perdido meu pai com 12 anos. Até agora fez, dia 24, agora fez 34 anos que ele faleceu, né? Então, quando eu percebi, aquilo ali já tinha tomado conta de mim, né? Não tinha mais como sair. Não é porque eu queria sair, é porque era uma coisa que ia envolvendo cada vez mais, e eu não consegui mais sair. Primeiro porque era uma atividade boa, conhecia bastante pessoas, né, diferentes. A capoeira era um pouco diferente do que é hoje, né? Era um pouco mais bruto, né? Hoje se tem todo um cuidado, né? Até mesmo nas cantigas que vai cantar, na maneira que vai interagir com os alunos. E naquela época era uma coisa assim bem... da época era uma coisa bem amadora, assim, sabe? Era uma coisa bem... Como se diz assim... Vamos lá, todo mundo, vamos fazer exercício, vamos correr, vamos... Não tinha uma coisa assim... Como hoje tem as oficinas, né? Ou didática mais
né? Era uma coisa mais bruta, né? E tinha muita rivalidade, né, na cidade, né? Na cidade tinha uma rivalidade, assim, era muito grande assim, a rivalidade porque eu iniciei no Grupo Palmares, né? Meu mestre treinava no Grupo Palmares. Então ele iniciou a capoeira com o alemão de Santa Catarina, depois o alemão foi para Santa Catarina e ele continuou junto com o Alfredo. E depois, quando ele veio a falecer, eu passei a ser aluno do mestre No, Salvador. Então fiquei por muitos anos dentro do Grupo Palmares. No Grupo Palmares eu aprendi muita coisa, né? Principalmente com o meu mestre e com o mestre No, né? Que é um cara fantástico, né? Isso sem dúvida. Né? Pousou muitas vezes, ficou muitas vezes na minha casa, queria estar lá em casa, lá, ensinava, conversava muito, uma pessoa muito boa. Como todo ser humano tem seus defeitos também, né? Mas no geral, assim, ele é um ótimo mestre, faz uma coisa certa, é um trabalho correto. E tenho muito orgulho de ter iniciado dentro do Grupo Palmares. A rivalidade era entre os grupos Oxóssi e Palmares, né? Em Canoas. A rivalidade era muito grande entre Oxóssi e Palmares. E aí tinha os outros grupos, assim, que eram Porto Alegre, coisa mais... Dentro de Canoas era uma coisa muito... né? Não podia se ver, né? Inclusive teve muita briga, muita coisa assim que marcou a capoeira da época, né? Nos anos 80 ali até 90 e poucos era uma coisa bem pesada, né? E agora com a chegada da pandemia, né? A pandemia veio a mostrar, principalmente, a repensar os valores, né? Tudo aquilo que a gente tinha como verdade no início que acabou tudo, né? Parou de uma forma até demais, assim, né? Porque a capoeira, ela é uma coisa imaterial, mas sem os capoeiristas não tem capoeira, né? Então, a capoeira é como eu cantei na música. Sonhei que ela tinha acabado. E se os capoeiras não podem estar juntos para fazer uma roda, uma coisa, ela acaba, né? O capoeira, ele não é capoeira sozinho, né? Ele pode fazer qualquer atividade ali, chutar, fazer qualquer movimento. Se não tiver a roda de capoeira, ele não adianta de nada. Um precisa do outro, um instrumento precisa do outro, está em ordem, afinado, assim que nem a gente chama de bateria, né? A bateria toda tem que estar afinada, a roda tem que estar também afinada e os jogadores têm que estar afinados naquela mesma concentração. Um precisa do outro. Não tem como eu tocar berimbau e jogar ao mesmo tempo. Até tem, né? Mas vai ficar meio estranho, né? Entendeu? Mas, que nem outras artes usam bastão, usam num tchaco, né? Que nem um Kung Fu usa. Na capoeira nós temos a nossa arma, mas ela é mais uma arma sonora, né? De chamar a ancestralidade, de chamar a nossa particularidade. Então, eu vinha conversando também sobre isso. Se fala muito em ancestralidade. A ancestralidade é o legado que deixaram pra gente, né? Essa é a verdadeira ancestralidade. Os ancestrais, eles estão presentes diretamente na roda, que é os instrumentos. Os instrumentos são os ancestrais nossos, né? Por quê? Porque antes de mim estar ali,
antes do meu mestre estar ali, estava o berimbau. Estava o atabaque. Né? Os ancestrais são os instrumentos. Por isso que geralmente a gente faz a referência, né? Ou reverência à bateria, né? Que é os nossos ancestrais. Ali está a nossa energia de pedir uma coisa boa, de fazer com que a roda seja uma roda suave, tranquila. Então, quando se fala em ancestralidade, geralmente a pessoa fala e vai pensar no capoeira que fez capoeira antes de mim, ou no outro que fez antes. Dos mestres, antes de todos os mestres, já estava o atabaque lá. Já estava o berimbau lá. Então esses são os nossos ancestrais. Por isso a gente tem muito respeito perante a bateria e perante quem está segurando a bateria, que tem que estar ali com aquela postura e aquela segurança porque em toda a roda, quem comanda é a bateria, é os instrumentos. Esses são os nossos ancestrais. E a coisa boa é quando eu digo sempre para os meus filhos, para os meus alunos, muitos me perguntam, tu tem um berimbau? Eu digo, não, eu tenho todos. Eu tenho todos os berimbau. Porque não adianta eu ter um berimbau e ele está na parede. Se eu não sei tocar, ele não é meu. É que nem um violão num canto, que nem um pandeiro. Aquele instrumento é dono de quem domina. Tá? Ele é dono. Então, eu não tenho um berimbau, eu tenho todos. Eu não tenho um atabaque, eu tenho todos. Eu não tenho um pandeiro, eu tenho todos. A roda é um coletivo. Não tem como separar o coletivo de uma coisa simples que é o respeito, né? A simplicidade. Tem muita gente que fala em humildade. Não. Simplicidade, respeito. Se tu é simples, se tu sabe respeitar a bateria, se tu sabe respeitar as pessoas da roda, tu vai ser sempre bom capoeira. Se tu não sabe fazer isso, não vai adiantar tu ter roupas bonitas, tu ter corda bonita, tu ter berimbau bonito. Eu cheguei numa roda uma vez e o cara chegou e daí a roda parou, e aí o cara não tinha jogado, né? Essa é a história de roda de rua, né? E aí quem tinha jogado estava dando o recado, né? Vai acontecer isso, aquilo, aquele outro. E aí o cara pegou e disse assim, eu também quero dar um recado. Aí o mestre que estava ali olhou para ele e disse assim, você jogou? Não joguei, então não pode dar recado. Daí ele disse assim, mas eu trouxe o berimbau, então leva o berimbau embora. É a maneira de chegar, de saber chegar e de saber sair. Numa roda, ali não tem só o meu pensamento, tem o pensamento de todos aqueles que estão ali, tem a maneira que eles estão olhando para dentro da roda, para fora da roda e para o meu comportamento. Então, por isso que se eu for arrogante, as pessoas vão me olhar e não vão aceitar aquilo ali. E automaticamente tu vai ser excluído daquela roda. Se eu trouxer a simplicidade, se eu trouxer um carisma, a pessoa vai fazer a mesma coisa. Ela vai, ao invés de ela me excluir, ela vai me adotar. Então, ali é um ensinamento geral dentro da roda. Desde o momento que tu chega, que tu cumprimenta as pessoas, até o momento que tu vai jogar. Não tem uma coisa só. Fazer capoeira não é só dar pernada. É uma questão de respeito e simplicidade. Se eu chego cumprimentando, as pessoas vão me cumprimentar. Se eu chego arrogante, peitando as pessoas, elas vão fazer a mesma coisa comigo.
Então é um ensinamento que às vezes não precisa nem falar. O bom entendedor, meia palavra basta, né? Nessa situação. Certa vez acordei muito assustado. Certa vez acordei muito assustado. Sonhei que a capoeira ela tinha se acabado. Pensei então, que será de mim agora? Pensei. Na década de 80 foi o boom da capoeira, vamos dizer assim, né? A capoeira explodiu em todo o país. Só que com a explosão da capoeira, apareceu também a rivalidade com as outras artes marciais, né? E essa rivalidade contra as outras artes marciais, a capoeira tinha que se firmar. Então os mestres, eles eram duros porque tinha que ser duro. Porque tu não aceitava, não era uma coisa simples assim de tu sair na rua com um berimbau, de tu sair na rua e dizer que tu era capoeira. Tinha muitas outras artes e aí acontecia muita rivalidade, muita briga, na verdade, nesse sentido. Ah, tu é capoeira? Então vamos ver se tu é capoeira mesmo. Eu, particularmente, dentro da minha academia, depois de muitos anos, em 90, outras artes marciais, eu dando aula para crianças, invadiram o meu espaço para me desafiar. E eu tive que pegar e mandar as crianças embora e tive que brigar com eles. Então, se orgulhar disso? Não. Mas eu tive que provar, não para mim, mas é como se eu fizesse assim, eu ia estar desrespeitando tudo aquilo que eu estava aprendendo em visão deles, porque eu ia ter que sair daquele espaço, ia ter que sair fugido. Então eu digo, eu não vou fugir, né? Então, e não foi nenhuma nem duas vezes que aconteceu isso, de estar no espaço e os caras entrarem, né? Num até era no segundo andar, eu quase joguei o cara lá de cima lá, né? Mas só não joguei pelo fato, daí entrou a consciência aí ele entendeu e foi embora. Então essa era uma das coisas, né, que acontecia assim, que o pessoal acha que é muito bonito, mas as coisas que a gente teve que passar não foi tão fácil, né? Eu ainda peguei o final ainda, e os que pegaram o começo, né, teve coisas bem trágicas, né, dentro da capoeira, assim. Depois disso, alguns mestres viram como maneira de sobrevivência, né, de renda para poder se manter, né? Então, quanto mais gente tinha, mais eles faziam dinheiro, né? Então, virou uma questão de números, né? Então, a rivalidade era para conseguir mais números. Tanto é que daí o cara chegava lá na academia, daí o outro ia lá e, vai lá treinar comigo que eu te dou tal corda. Isso aí vem dessa época, entendeu? Justamente porque eles queriam era número. E tendo o número do lado dele, eles tinham dinheiro, né? Então, essa é a situação E eles viram no Rio Grande do Sul um tremendo número, cifrão. Por quê? Porque tinha que trazer os caras de lá de cima, da Bahia, do Rio, né? E quem conhecia um pouquinho de capoeira aqui, né, ficava meio assim por causa dessas represálias, né? Tinha as represálias, né? Então, os mestres que vieram para cá traziam a filosofia deles, né? Alguns mais sérios,
visando essa parte cultural, visando a parte... E outros mais pensando em números, né? Essa foi essencial. Até hoje, tu olha aí grandes grupos que tem, sei lá quantos mil capoeiristas, né? E é errado? Não, não é errado, né? Não é errado, mas tem que ver até onde é certo, né? Tem que ver, é mais ou menos por aí, não é uma questão... vira assim um comércio, né? Vira um comércio, vira uma... Sei lá, não tem nem adjetivos para tanta coisa errada que daí acaba acontecendo, né? A maioria pensa em número. Então tinha muitas poucas pessoas pensando no contrário. Porque a capoeira ela já vinha de uma forma numérica, né? Já vinha de uma forma numérica, se analisar pela história da capoeira, né? Que não vamos citar, porque eu também não vivi essa época lá, mas de compras de certificados, de coisas. Isso é numa época bem ruim da capoeira, né? Como eu disse, eu não acho errado, e por um lado é errado. Porque o mestre, se ele se dispõe a ficar somente com aquela atividade, ele tem que ter um reembolso, né? Só que daí virou uma coisa demasiado, né? Porque a maioria é pobre, né? Vamos dizer assim, a periferia, né? Não tem condição de pagar, que nem isso a gente achava. Que nem hoje tem a academia em tudo que é canto, tu vê um monte de gente fazendo academia, né? De musculação, de coisas, né? E na época a pessoa não tinha essa noção de empreendedorismo, vamos dizer assim. Mas eles já tinham, né? Tanto é que para poder entrar num quadro assim, foi criada as graduações, né? E entrou na parte do pugilismo para poder fazer toda uma sequência de graduações, né? Quando tu entra numa sequência de graduações, aquilo vira... não vira comércio, mas vira um comércio, né? Para te poder chegar a tal etapa, tu tem que pagar tanto, uma inscrição e assim por diante. Só que daí muitos viram como uma coisa para ganhar um monte de grana, né? E aí, onde a capoeira perdeu. Porque daí, na questão de número, entrava a rivalidade. Tenho mais número, eu tenho que fazer com que os outros entendam e venham para o meu lado. Entende? Então, virou aquela sequência de rivalidade por números, né? Mas, quando eles abriram os olhos, muitos mestres, quando abriram os olhos, começaram a fazer daí desse número, dessa numeração que era valor, viram que não era por aí essa parte, porque dava mais problema do que solução. Daí tu vestia a camisa do grupo e ia sair brigar na rua, e aquilo dava problema para eles, né? Então teve várias questões aí, vamos dizer assim, uma época bem conturbada, foi assim 80 e 90, né? Para o pessoal se conscientizar realmente o que faz, quem é que ele está levando o nome, como é que ele está fazendo aquela coisa certinha, se não está prejudicando o mestre dele. Então não foi uma coisa fácil. Geralmente esse tipo de represália, ou vamos dizer assim, soluções, sempre foi dentro da roda, né? Então se alguém fizesse alguma coisa errada, ele ia pagar dentro da roda, ou ele ou o mestre dele, né? Então sempre foi solucionado interno, né? Se resolvia na roda. O fulano tá causando problema, então, né, já resolvia ali mesmo, né? Então, só quando cresceu demais, aí o
os grandes grupos começaram a tomar medidas legais, né? Entendeu? Aí foi uma outra questão. O que será de mim agora? A capoeira foi-se embora, pra não voltar nunca mais. E esses negros que fizeram essa glória, e esses negros que fizeram essa glória, ficou marcado na memória, no fundo do coração, camarada. Reviva, meu Deus, reviva, meu Deus, camarada. Da onde eu morava, em Canoas, né? Grupo Palmares, Grupo Oxóssi, que era mais da parte ali onde a gente estava concentrado, que a gente via, né? Mas em Porto Alegre era o Grupo Cativeiro, Mestre Miguel, né? Que ele veio morar até em Porto Alegre. Grupo Muzenza, né? Que também alguém veio fazer um trabalho, né? E tinha assim também, como é que é o nome do... Que daí da parte do Mestre Churrasco, que era ele tinha um grupo que era Quilombo de Palmares, né? Que ele tinha o grupo dele lá. Então, mas... Isso em Canoas? Em Porto Alegre. Né? Em Canoas era basicamente Palmares e Oxóssi, né? Do Mestre Índio. O Mestre Índio dava aula tinha um pessoal que dava aula em Porto Alegre, né? E aí o Mestre Carcará veio para Canoas, que na época ele não era mestre, ele era uma graduação, sei lá, mais baixa, amarelo e azul, sei lá. E veio a dar aula ali também em Canoas, mas já tinha ali o pessoal fazendo capoeira ali com Macaô, né? Que era Palmares, né? Antes de ser Palmares, antes do grupo ser Palmares, né? Eles eram Casa Grande, né? Isso em referência ao Mestre Monsueto, né? Então, o Mestre Monsueto, ele também tinha em Porto Alegre, que era o grupo Casa Grande, né? Que foi um dos primeiros, assim, ele fazia karatê, né? O Mestre Monsueto fazia karatê e ele foi convidado para dar aula de capoeira. Ele também fazia capoeira, mas ele era mestre de karatê. E aí ele iniciou, né, a capoeira em Porto Alegre com o grupo Casa Grande. Inclusive vários mestres que hoje treinaram com eles também, né? E assim foi se expandindo, né? Daí mais para a década de 90 e poucos, daí 90 por aí, daí não sei bem dizer, não posso afirmar a data, se foi entre 80 e 90, se criou o grupo Filhos da Vivência, né? Com alguns capoeiristas da época, né? Que fizeram um grupo. E depois o grupo Nação, né? Em 90, por aí, foi criado também em Porto Alegre. Mas isso eu não tenho como, eu não tenho como falar dessas histórias porque não são minhas, né? Eu sei dos grupos que existiam, né, mais ou menos nessa época. Não posso dizer a data certa,
Sei que eles fizeram um bom trabalho, né? E alguns continuam até hoje fazendo o trabalho, né, com o nome desses grupos. Apesar de alguns ainda utilizar uma capoeira nesse mesmo sentido, assim, de método de ensino baseado naquela época, né? A capoeira ela mudou muito, então os métodos de ensino eles se diversificam muito nessa parte, principalmente na parte educacional, né? Entende? Então alguns ainda seguem um mesmo sistema e alguns se adaptaram a um sistema diferenciado, né? Entende? E aí depois criou muitos outros grupos, né? Por exemplo, o Dança do Matagal, que era do mestre Duda, né? Ele criou, né? Não sei, são muitos grupos, né? Na verdade, só em Canoas hoje são muitos grupos, né? E só que em Porto Alegre são muito mais, né? A região cresceu muito, né? É muito grande, né? Cresceu assim demais, né? Mas assim como resistência, aí eu posso citar de Canoas, né? Eu posso citar assim da época, né? O Grupo Palmares da época, e posso citar de Porto Alegre como resistência o Grupo Cativeiro, né? Esses dois eram, vamos dizer assim, a parte da periferia que estava tentando se proteger. Muitas vezes nas rodas aconteciam coisas inusitadas, até porque tu era da periferia e daí tu chegava lá naquela roda lá e apanhava, né? Da quem tinha classe um pouquinho mais, daí tinha um uniforme mais, daí se achava que era mais. Então tinha essa coisa. Então esses dois grupos eu posso dizer que em cada região eram os que eram mais de resistência. Depois chegou o grupo Oxóssi em Canoas, né? E também mostrou a sua resistência, porque o mestre índio do mercado, ele tinha um método de ensino também diferenciado, né? Então aí ele mostrou também a qualidade dele, mostrou toda essa parte mais cultural, que para alguns não eram conhecidos, né? Porque ele trabalhava também, principalmente no mercado do modelo, né? No mercado fazendo shows com capoeira e coisa. Então ele trouxe toda essa parte de shows também, a parte mais cultural, né? Mas eu não sou o detentor da verdade, né? Eu acho que cada um desses que pode contar a sua verdade, né? Eu só posso contar a minha, né? A minha é que na época eu não era, eu era só um capoeirista, um jogador de capoeira, e seguia as regras que o grupo mandava, né? O grupo mandava assim, a gente tinha que seguir naquela linha ali, né? E o mestre No, ele sabia muito bem aonde ele queria chegar, né? Vamos dizer assim, ele queria que as pessoas fizessem a coisa certa, né? Que as pessoas fizessem a coisa certa, mesmo que o certo fosse não estar do lado dele, né? Mas que fizesse o certo. Então nessa parte eu não posso reclamar nada dele. É um mestre que foi muito certo. E agradeço sempre, inclusive nosso brasão que nós usamos no peito, né?
essa estrela que é a Rosa dos Ventos. Só quem tinha essa estrela, que o Grupo Palmares tinha outra estrela, né? Era cada um que era de sua região que comandava, né? Que tinha no braço, tatuado. Isso era uma coisa interna do grupo, né? Então, em homenagem ao mestre eu coloquei este brasão como símbolo de resistência da época, né? Que aí depois ficou só um tempo, até ele tinha no braço, não sei se depois ele fez outra em cima, ou enfim, ele também tinha essa mesma estrela. Então é uma homenagem para ele, né? Por eu ter passado tantos anos dentro do grupo. Quando eu saí, eu não saí brigando, né? Eu pedi para sair, eu disse, mestre, estou saindo, uma boa, né? Ficou muito chateado, né? Eu também fiquei, né? Triste. Mas era o meu momento de partir, né? De sair. Então, se eu também não tivesse saído na época, hoje não teria construído tanta coisa diferente e ter viajado para outros lugares. Talvez teria, talvez não. Só quem sabe se tivesse sido de forma diferente, né? Mas não foi, né? Conheci muitos capoeiras diferentes, né? Em outras cidades, em outros estados. Tive aula com grandes mestres de capoeira, né? Com o mestre João Grande, né? Num evento que teve em São Paulo. O mestre, tive na presença de mestre Brasília, de outros mestres, né? Grandes mestres mesmo, e mestre Meinha, e mestre Lito, que já esteve aqui no espaço também, uma flor de pessoa, bom, não tem nem o que falar. Sou suspeito a falar sobre essas pessoas, primeiro porque são referências da capoeira, e segundo porque quem não conhece tem que conhecer essas pessoas, né? Mestre Marrom de São Paulo, né? Vamos dizer, mestre Tijolo, enfim, né? Grandes mestres assim, fora de série, que não tem explicação. E poder estar numa presença de um mestre assim como o mestre o mestre João Grande, né? O mestre Miguel, e outros mestres antigos assim, né? O mestre Lua Rasta. Quando tu está na presença daqueles mestres ali, principalmente do mestre João Grande, que é o mestre mais velho hoje, né? Ou o mestre Felipe, né? Santo Amaro. Quando ele vem chegando, a energia já vem chegando com ele. Quando eu vi um dia de oficina, assim, quando eu vi o mestre João Grande chegando, eu paralisei, eu fiquei, entende? E assim que nem quando eu vejo esses mestres, e temos que ter um respeito cada vez maior por eles, principalmente pelo tempo que eles têm de capoeira, pela mensagem que eles vêm trazendo, né? E eu sei que eu congelei. No momento que eu vi ele assim, é como se eu tivesse aqueles 12 anos de idade de novo, né? É uma criança vendo aquela pessoa que ela não tem explicação. Então vocês que vão assistir esse documentário, vocês prestem atenção não só nos mestres, porque quando morre um mestre é uma biblioteca inteira que queima. Todo o conhecimento que ele tem vai junto. E aí vocês botam a importância disso não só nos mestres, mas nos familiares de vocês, nos pais, né?
nos tios, nos avós. Né? Então, vocês vejam como é importante a sabedoria deles. Como é importante a sabedoria popular. É coisa que não está escrito no livro. É a maneira de pensar. É a maneira de agir. Algumas vezes vocês vão ver aquele mais velho, ele está um pouco mais ranzinza. E não é porque ele quer. É porque ele queria estar novo. Ele queria ter juventude. E ele vê aquela juventude na roda de capoeira. Nos filhos e nos netos. Então dê mais valor a essas pessoas. E dê mais valor à capoeira em si e aos capoeiristas. Eu sou mestre de capoeira. Mas não sou mais que ninguém. Não sou mais que outro mestre e não sou menos que outro. O conhecimento que eu tenho veio passado de um para o outro até chegar, né, às mídias de hoje, que hoje tem muita informação. Aproveitem as mídias, mas não esqueçam da nossa ancestralidade, que é os instrumentos, e dos nossos ancestrais que já morreram. Só isso.